Meu nome é Roberto e por anos a estrada foi meu lar. Sou caminhoneiro, daqueles que cruzaram cada pedaço deste país, tendo apenas as luzes noturnas como companhia. Sempre acreditei que a vida na estrada possui suas próprias leis, realidades que só quem a vive compreende. Mas o que me ocorreu nesta viagem é algo que ainda me escapa à plena compreensão. Eu havia trabalhado para diversas empresas de carga. Há pouco tempo, finalmente consegui adquirir meu próprio caminhão. Não era um veículo novo, mas estava em bom estado e o preço, para ser sincero, pareceu-me irrisório. Encontrei o anúncio em um grupo de transportadores. O vendedor, um homem mais velho, garantiu-me que o caminhão estava em excelentes condições, afirmando que o vendia por não poder mais prosseguir na estrada. Não questionei muito. Para mim, era uma oportunidade imperdível. Por ser a primeira viagem com o caminhão, decidi que minha esposa e meu filho de 4 anos viriam comigo. Era a primeira vez que eles me acompanhariam, e a ideia de meu filho ver meu trabalho me agradava. Durante o dia, tudo transcorreu normalmente. Fizemos paradas para refeições, o menino brincava com seus brinquedos no beliche e minha esposa zelava para que tudo estivesse em ordem. Contudo, ao cair da noite, algo se alterou drasticamente. Enquanto eu dirigia, comecei a perceber que meu filho, Mateu, conversava sozinho no beliche. A princípio, não dei importância, assumindo que era a imaginação comum de uma criança. Mas minha esposa se virou e o observou por um tempo. "Com quem você está falando?" Ela perguntou com um leve sorriso. Meu filho, sem desviar o olhar de um canto do beliche, proferiu algo que me gelou a espinha. "Com a moça." Minha esposa e eu nos entreolhamos em silêncio. Tentei manter a calma, evitar o pânico, mas minha esposa insistiu. "Que moça?" Meu filho apenas apontou para um ponto na escuridão. "Ela está ali no canto. Está sorrindo para mim." Minha esposa não soube o que responder e apenas pediu para ele tentar dormir. Meu filho obedeceu e tentamos relevar o incidente, convencidos de que ele estava apenas brincando ou que era fruto da sua criatividade devido ao tédio. Mas a verdade é que foi algo estranho e profundamente perturbador. As horas se arrastaram e tudo parecia tranquilo até que, no meio da madrugada, Mateus soltou um grito repentino. Ele acordou instantaneamente, interrompendo nossa conversa. Minha esposa foi a primeira a reagir. Desabotoou o cinto e correu para o beliche enquanto eu mantinha os olhos na estrada. "Roberto!" gritou minha esposa com um tom de voz que eu jamais havia ouvido dela. Apressei-me em parar no acostamento para ir ao beliche. Ao ver Mateu, percebi que ele tremia. O rosto estava encharcado de suor e um hematoma enorme marcava seu braço. "O que aconteceu?" perguntei, mas minha esposa apenas me olhava com os olhos arregalados de medo. Ela examinou o hematoma e notou algo peculiar. É uma mão", ela sussurrou. Vi com meus próprios olhos a marca do que pareciam 5 dedos. Meu filho soluçava e segurava o braço com força. "Foi a moça", ele disse entre choros. "Ela ficou brava comigo." "Por que ela ficou brava?" perguntou minha esposa com a voz embargada. "Porque eu não quis brincar com ela. Não soubemos como reagir. Saímos imediatamente do beliche." Respirei fundo e tentei pensar com clareza. Algo não estava certo com o caminhão. Algo que não possuía explicação lógica. Peguei o telefone e procurei o contato do homem que me vendeu. Mas o número já não funcionava. Estava fora de serviço. Isso me deixou ainda mais apreensivo. Então, decidi buscar informações sobre o caminhão. Após várias tentativas, encontrei algo. O caminhão havia pertencido a um homem assassinado. Sua esposa o descobriu com outra mulher em uma de suas viagens e o apunhalou dentro do próprio veículo. Quando a polícia chegou, a encontraram morta no beliche. Ela havia tirado a própria vida naquele mesmo lugar. Fiquei olhando para a tela do telefone, paralisado, sem saber o que fazer.
Virei-me para olhar minha esposa, que tentava acalmar o menino. Percebi que estávamos nos movendo no mesmo espaço onde uma tragédia brutal havia ocorrido. E o pior, a mulher continuava ali. Desde que descobri a história do caminhão, o ambiente se transformou completamente. Não era apenas medo, era a certeza de que estávamos compartilhando o espaço com algo que não pertencia a este mundo. Tentei manter a calma, mas minha mente não parava de repetir a imagem do meu filho apontando para o beliche, da mulher sorrindo, da marca da mão em seu braço, do tremor na voz da minha esposa ao vê-lo. Continuei dirigindo em silêncio, com o estômago embrulhado e a pele arrepiada, sentindo que algo nos observava. Eu não queria olhar para o beliche, mas era irresistível. Sentia que, a qualquer momento, veria aquela mulher morta sorrindo para mim. Não contei nada à minha esposa sobre o que eu havia descoberto. O que eu diria a ela? Que estávamos viajando no local onde um homem morreu sangrando e onde sua esposa tirou a própria vida? Que a mesma presença que ferira nosso filho podia estar conosco naquele exato instante? No fim, nem precisei, pois ela, aparentemente, deve ter sentido minha angústia, pois em algum momento ela me olhou e disse: "Não podemos continuar neste caminhão, temos que descer já." Respondi que concordava, mas sabíamos que não era possível simplesmente abandonar o caminhão no meio da estrada. Decidimos então concluir a viagem. Mas aquela noite foi a mais longa da minha vida. Cada maldito segundo pareceu-me eterno, e o tempo todo eu sentia aquele olhar me observando de trás, na escuridão da noite. Quando o amanhecer começou a surgir no horizonte, senti um alívio momentâneo. Foi uma sensação de segurança falsa, como quando se acredita que o perigo se foi, mas no fundo se sabe que ele ainda está ali. Mal chegamos ao nosso destino, não hesitei. Naquela mesma tarde, vendi o caminhão. Fiz isso rapidamente e sem dar explicações, sem mencionar nada do que havíamos vivido. Eu não podia carregar aquilo por mais tempo. Consegui outro veículo, um que não tivesse história, um que não trouxesse consigo algo que eu não pudesse ver. Desde então, não voltamos a falar do assunto em casa. Não porque esquecemos, mas porque há coisas que é melhor não tocar para não atrair males maiores. Contudo, às vezes, de madrugada, meu filho se sobressalta em sonhos e sussurra algo entre dentes. Minha esposa diz que é apenas um trauma daquela noite, mas eu não tenho tanta certeza, porque em mais de uma ocasião, quando o ouvi murmurar dormindo e me aproximei para acordá-lo, senti uma presença de que algo mais está no quarto e sinto uma vibração muito pesada que não nos abandonou. A mesma que percebemos naquele caminhão naquela noite. Boa noite. Meu nome é Alexandre e moro no estado do Rio de Janeiro, especificamente na capital. Sou caminhoneiro a vida toda e já experimentei muitos momentos aterrorizantes de índole paranormal e terror com os vivos, mas nenhum como o que estou prestes a contar a vocês. Acontece que quando a gente vê aparições, fantasmas, chamem como quiserem, raramente a experiência passa de um susto, de um momento breve, onde você vê algo que simplesmente não deveria existir. No entanto, isso é tudo. Não há risco, não há perigo, exceto em uma ocasião em que uma entidade cruzou todos os limites e por um instante senti que minha vida corria perigo. Aconteceu em meados de janeiro do ano de 1998. Jamais esquecerei em uma viagem que eu tinha que fazer da minha cidade até o sul do Brasil, próximo à cidade de Porto Alegre. Era uma viagem longa, umas 12 ou 13 horas. Acomodei-me no meu assento. Minha esposa preparou a comida e saí bem cedo pela manhã. Por volta das 8 horas, estava me comunicando com meus colegas pelo rádio, ouvindo música, e só fiz uma parada para ir ao banheiro e esticar as pernas por volta das 13 horas. A questão é que, já quase saindo do estado da Bahia, por volta das 18 horas ou 19 horas, um engarrafamento na estrada me atrasou várias horas, fazendo com que,
Quando entrei no estado de Minas Gerais, já era meia-noite. Estava reclamando com meus colegas pelo rádio e numa dessas, eles me avisaram para ter cuidado na região, já que ultimamente havia muita criminalidade na estrada, esperando para emboscar caminhões grandes como o meu. Eu disse a eles que tudo estaria bem e continuei dirigindo antes que alguém me chamasse. Um velho caminhoneiro que se apresentou como Amaro e me disse este conselho: tenha cuidado nas curvas e, se possível, não pare. Há coisas estranhas à noite naquela estrada. Eu não sabia quem era Amaro, nem por que ele dizia aquilo, mas agradeci pelo conselho com a maior cortesia possível e continuei dirigindo por uma estrada escura e solitária. Já não havia viajantes na via e apenas em um par de ocasiões encontrei 2 veículos pequenos indo na direção contrária. À beira da estrada não se via mais do que árvores e, às vezes, uma ou outra casa com as luzes apagadas. A monotonia do caminho fez com que ignorar o que veria a seguir fosse completamente impossível. Depois de passar uma curva, uma mulher pálida envolta em trapos velhos me fez frear bruscamente, pois estava parada no meio da estrada. Meu coração disparou, pois estive a ponto de atropelar alguém. Atrás de mim levava um reboque enorme carregado de mercadoria. Juro por Deus que não sei como consegui parar aquela massa de várias toneladas a tempo. Desci do caminhão, irritado, gritando impropérios e perguntando se ela era louca. Como podia se deter assim no meio da estrada? Mas quando olhei para a frente, ela já não estava. Por um instante, temi que minha visão tivesse me enganado e, aterrorizado, a procurei debaixo do caminhão, pensando que a havia atropelado, mas não havia nada. Depois pensei que ela correu para o outro lado do caminhão e tentei alcançá-la, mas não vi ninguém. Meu coração, que já por si batia rápido, acelerou ainda mais com tanta força que eu o sentia na cabeça. Começou a doer minhas costas e meus dedos das mãos ficaram dormentes. Era uma sensação que eu já conhecia, porque não era a primeira vez que me cruzava com um espectro na estrada. É a realidade. Na estrada há muitas coisas, muita energia, muitas almas penadas. E não era a primeira vez que me acontecia algo assim. Mas esta vez tive um terrível mau pressentimento. Voltei ao caminhão tremendo, liguei-o e segui em frente com a esperança de que nada mais me acontecesse no resto do caminho. Acelerei um pouco para me afastar daquela zona e, por sorte, o trajeto era em linha reta. Ou, do contrário, não sei o que teria acontecido. Percebi quase de imediato que os freios do caminhão não estavam respondendo adequadamente. E por mais que eu bombeasse o freio, o caminhão não diminuía a velocidade. Senti um formigamento na nuca enquanto tentava pensar em uma solução para o problema que tinha à minha frente. Naturalmente, parei de acelerar, mas havia uma leve inclinação que impedia que o caminhão reduzisse a velocidade por si mesmo. E quando tentei chamar meus colegas pelo rádio para pedir conselho ou ajuda, este não respondeu. Era como se não tivesse sinal. O que ouvi, em vez de uma voz do outro lado do rádio, foi um golpe forte na porta do passageiro. Olhei de relance, sem perder a visão da estrada, e pude ver o rosto dessa mulher que havia visto parada no meio do caminho, do outro lado do vidro, sorrindo para mim com dentes negros. Comecei a amaldiçoá-la e a gritar para que me deixasse em paz, enquanto apertava o freio com todas as minhas forças. E em um momento, quando pensei que chegaria uma curva fechada e meu caminhão se chocaria contra as árvores, a sombra dessa mulher se desvaneceu com a mesma velocidade com que chegou, e os freios do meu caminhão voltaram a responder, parando lentamente meu caminhão e permitindo-me fazer a curva com uma calma muito contrária a como eu me sentia. Eu estava em pânico, pois sabia no fundo que acabara de salvar minha vida. Estava tão chocado que tive que parar vários quilômetros mais adiante em um ponto de descanso onde, felizmente, havia 2 caminhoneiros mais.
Eles me escutaram chamar e responderam, mas nunca escutaram minha voz do outro lado. Então, presumiram que devia ter sido um engano. Quando lhes contei o que me havia acontecido, a primeira reação de ambos foi rir e me ajudar a revisar os freios do caminhão. Mas ao ver que funcionavam perfeitamente, as zombarias deram lugar à incerteza. Perguntaram-me como era a mulher, e quando lhes expliquei, um deles começou a contar uma história muito antiga que ouviu em uma ocasião. Por volta dos anos 70, uma mulher conhecida na localidade por fazer trabalhos de bruxaria e coisas do tipo, foi atropelada em uma noite escura por um caminhão de carga. Suponho que ela não esperava. As autoridades retiraram o corpo e a enterraram no cemitério municipal. Mas é evidente que seu espírito ficou ali, incomodado e com muito rancor. Por que me escolheu a mim exatamente? Não sei, mas sinto que ela queria se vingar e que evitou que o fizesse. Também não sei. Pouco tempo depois tive a oportunidade de falar com outros caminhoneiros sobre esse trecho da via entre Bahia e Minas Gerais. Alguns me asseguraram ter sentido algo estranho no caminho. Ver sombras atrás das árvores ou coisas que voavam na escuridão. E outros disseram não ter visto nem sentido nada mais estranho do que em qualquer outra estrada deste gigantesco país. Quanto a mim, sei o que vivi e sei que não o imaginei. De lá em diante, comecei a me cuidar mais, evitando dirigir à noite. Prefiro chegar um pouco mais tarde e dormir na cabine do que arriscar viver algo assim outra vez. O certo é que não há tempo de entrega que valha a minha vida. No final, ficou-me uma lição, e se tenho que tirar uma moral de tudo isso é a seguinte: dizem que é preciso ter medo dos vivos, não dos mortos. Bem, para mim, é preciso ter medo dos dois. Meu nome é Ramiro e já faz mais de 20 anos que eu dirijo caminhão por esse país afora. Já cruzei estrada de norte a sul, de ponta a ponta. Passei por deserto que não acaba mais, montanha com uma neblina que não te deixa ver nem um palmo à frente, trecho onde assalto é rotina. E outros lugares, onde o perigo não vem dos vivos, mas de algo que a gente não consegue explicar. Tem muita história entre nós, caminhoneiros, umas coisas que a gente ouve e que no começo parecem pura lorota de estrada, mas quando você está há anos nisso e vê o que tem lá fora, percebe que algumas dessas histórias não são invenção. A mim me coube viver uma delas, e juro que não desejo isso para ninguém. Isso aconteceu há uns anos, numa viagem que eu tinha que fazer do norte até o centro do país. Eu estava com pressa porque tinham me dado um prazo bem apertado para entrega, mas o cansaço já estava me pegando pesado. Quem dirige de noite sabe que chega uma hora que o sono vira inimigo. E se você não parar para descansar, pode acabar estatelado em algum lugar. Foi aí que decidi fazer uma parada numa área de descanso no meio do nada, um lugar que eu já tinha usado antes. Era um ponto na estrada onde quase não passava carro naquela hora. O lugar mal tinha um par de banheiros velhos, umas mesas com bancos de cimento e umas lâmpadas que piscavam com aquela luz amarelada que mal servia para alguma coisa. Estacionei o caminhão, desci com minha garrafa de água e fui direto para o banheiro. Não demorei muito, mas bem na hora que eu estava terminando, ouvi algo lá fora. Foi um grito seco, forte, como se alguém com uma voz rouca tivesse gritado com toda a força do pulmão uma única palavra: vai embora! Fiquei em silêncio. Pensei que era alguém discutindo, ou talvez um bêbado que andava por ali, embora não fizesse sentido, porque eu não tinha visto um único carro por quilômetros, nem cidade por perto. Esperei alguns segundos dentro do banheiro, tentando ouvir algo mais, mas não se ouvia nada, só o som do vento mexendo os arbustos secos e o chiado dos insetos na noite. Terminei rápido e saí com o celular na mão para iluminar ao meu redor. Não dava para ver nada fora do comum, mas tinha aquela sensação na nuca, aquele desconforto que você sente quando sabe que não está sozinho, mesmo sem conseguir ver ninguém. E então eu ouvi de novo: vai embora!
Mas dessa vez foi diferente. Não veio de fora, não veio de longe. Gritaram direto no meu ouvido. Eu pulei de susto porque foi um barulho muito forte a centímetros de mim e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Senti como se algo estivesse grudado em mim, respirando na minha nuca. O susto foi tanto que soltei o celular. E quando me abaixei para pegar, vi algo que me deixou com o corpo tenso do choque. Havia manchas escuras no chão, manchas de sangue. Segui os rastros com o olhar e uns metros mais adiante, no meio do mato, vi algo. Algo que não tinha por que estar ali. Um pé humano. Não era um sapato nem uma bota velha de algum viajante. Era um pé de verdade, com a pele pálida e suja, com os dedos rígidos e a carne cortada de um jeito tão irregular que parecia ter sido arrancado à força. Não pensei duas vezes. Saí correndo para o caminhão, fechei a porta com chave e engatei a marcha para arrancar o mais rápido possível. Enquanto saía da área de descanso, olhei pelo retrovisor esperando ver alguém. O dono daquela voz que tinha me gritado, mas não havia ninguém. Apenas a luz tremeluzente das lâmpadas iluminando a estrada vazia. Dirigi sem parar até a próxima delegacia de polícia. Custou trabalho explicar o que eu tinha visto sem parecer um maluco, mas quando os policiais revisaram a gravação da câmera do caminhão, eles ficaram sérios. Não dava para ver ninguém gritando comigo na entrada do banheiro. Não havia uma única figura humana no vídeo, mas o que se via claramente era o rastro de sangue no chão. Os policiais foram revisar a área e encontraram o pé onde eu tinha visto. Mas não havia mais restos, nem sinais de briga, nem pegadas de que alguém tivesse estado ali. E nem um único indício de quem era a vítima. O caso foi arquivado como um crime sem solução. Nunca encontraram um corpo que batesse com aquela parte, nem tampouco apareceu alguma denúncia de desaparecimento que se encaixasse com o achado. Só ficou como mais uma história de estrada, dessas que os policiais acabam esquecendo porque sabem que nunca vão encontrar uma resposta ou não estão dispostos a procurá-la. Mas eu não me esqueço porque sei o que ouvi, sei que algo me gritou para ir embora. E depois de pensar muito, acredito que o mais importante é que se eu não tivesse dado atenção, provavelmente aquela noite teria terminado da mesma forma que a pessoa de quem arrancaram aquele pé. Agora, nunca mais paro em lugares desolados, não importa o que aconteça. Mesmo que o cansaço me pegue, prefiro seguir em frente até encontrar um lugar com mais gente. Entendi que há lugares onde é melhor não parar, e avisos que, por mais absurdos que pareçam, é melhor obedecer. Me chamo Ezequiel e sou de São Paulo, embora tenha me mudado para o sul do Brasil com meus pais há muitos anos. Agora trabalho como caminhoneiro aqui no sudoeste do país e já tenho uns 12 anos de experiência. Não vou dizer que este era o meu trabalho dos sonhos, mas também não me incomoda. Na verdade, pode-se dizer que é um gosto inesperado. Gosto de dirigir na estrada e, graças a Deus, posso garantir que estou bem de vida. Estou economizando para comprar meu próprio caminhão e, em geral, sou uma pessoa feliz. No entanto, tenho que admitir que eu não via as coisas dessa maneira, até que um evento muito sombrio me aconteceu na estrada. Suponho que não sabia o quão privilegiado eu era até que me tocou conhecer a escuridão e a miséria de outros. Primeiro, um pouco de contexto. Por enquanto, por não ser dono do meu próprio caminhão, dependo em certa medida das tarefas que a empresa com a qual trabalho me solicita. E eles se encarregam de me dar o caminhão. É assim que esta empresa opera, e não sei se outras fazem diferente, mas por enquanto este sistema tem funcionado para mim, já que não sou responsável pela manutenção ou pela mecânica do caminhão, desde que o dirija com responsabilidade. Enfim, em agosto de 2020, em plena pandemia, me pediram para viajar ao Porto de Santos para buscar um carregamento de produtos eletrônicos e levá-los a certa cidade do Mato Grosso.
Naquela época, havia muitos controles nas estradas e rodovias, já que era tempo de quarentena para evitar a propagação da doença que todos conhecemos. Claro, devido ao meu trabalho, eu tinha uma permissão especial de circulação, mas de qualquer forma, era um momento incômodo para trabalhar, já que a maioria dos motéis, restaurantes e áreas de descanso haviam fechado temporariamente ou só entregavam por pedidos. Vale a pena mencionar isso, já que mais tarde atribuí tudo o que ouvi ao cansaço, dias inteiros de negação, antes de aceitar que o que vivi foi real. Comecei minha viagem ao porto em questão, sem parar em nenhum lugar e comendo sanduíches de presunto da mini geladeira que sempre levo comigo. Se dormi umas 3 horas no beliche, foi muito. Onde realmente dormi foi no porto, já que a burocracia e os cuidados de higiene, por causa da doença, atrasaram o processo praticamente um dia. É claro que foram horas de sono muito ruins, pois o porto era um lugar muito barulhento. Por volta das 9 da noite, um guindaste colocou um enorme container vermelho na parte traseira do meu reboque. Engatamos e o prendemos e me preparei para voltar ao Mato Grosso. Cansado, sim, mas bem acordado. Isso eu quero deixar claro. Coloquei música e fui bem tranquilo pela rodovia, pensando nas minhas coisas, até que entre o barulho da música e meus próprios pensamentos, ouvi um leve golpe que parecia vir de trás de mim. Meu pensamento imediato foi que algo no beliche havia se soltado e estava batendo contra as paredes. Então baixei o volume da música e ouvi atentamente. Era um som metálico, um golpe tênue, mas que parou praticamente no mesmo instante. Esperei alguns segundos para ver se aquele som se repetia de alguma forma, mas além do som do motor e da brisa, não se ouvia nada. Em todo momento mantive meu olhar para a frente e a rodovia solitária pareceu ainda mais desolada e aterrorizante do que o habitual naquela época. As luzes da estrada pareciam mais fracas do que o normal, e a escuridão à beira da estrada fez minha imaginação voar. Voltei a aumentar o volume da música na tentativa de clarear a mente, e funcionou, mas só até certo ponto. Minha mente, de tempos em tempos, voltava ao assunto, tentando decifrar a origem daqueles golpes até chegar à conclusão louca de que talvez algo dentro do container tivesse se soltado e gerado esses ruídos. No entanto, vocês precisam entender uma coisa. O caminhão que a empresa me deu naquela ocasião era relativamente grande e o beliche atrás de mim era muito espaçoso. Pouco a pouco, percebi que não havia nenhuma caixa capaz de gerar esses golpes dentro do container e uma ideia sinistra surgiu na minha cabeça. Será que era possível que houvesse alguém dentro do container? Assim que cheguei a essa conclusão, uns golpes tênues, entremeados com a música, me fizeram dar um pulo no banco. Olhei ao redor, querendo pensar que alguma pedrinha no asfalto havia batido na carroceria quando passei. Mas a origem daquele som era inconfundível. E quando baixei o volume da música novamente para poder ouvi-lo bem, desta vez o leve batido metálico não veio sozinho. Um choro tênue me fez estremecer e pela primeira vez, nos 7 anos que eu tinha como caminhoneiro, senti verdadeiro terror. O coração quase me saltava do peito e tive que me conter para não pisar no freio e sair correndo da unidade. A cabine de repente ficou fria, e antes que eu percebesse, minhas mãos estavam tremendo, mal me permitindo manter o volante firme. Algo dentro de mim, suponho que o instinto, me indicou que algo muito raro estava acontecendo, embora meu lado racional insistisse que eu só tinha imaginado e que estava tudo bem. Sem dúvida, embora os ruídos cessassem, eu continuava nervoso, pois meus ouvidos haviam escutado algo na parte de trás. Agora, eu estava dividido entre 2 opções. A primeira era chegar a um posto de segurança dos muitos que havia na rodovia e pedir ajuda a uma autoridade. E a segunda, verificar eu mesmo o que se escondia na parte traseira do caminhão. A questão é que, embora eu tivesse 7 anos como caminhoneiro,
Naquele momento era relativamente novo na empresa e não queria que mais problemas girassem em torno de mim. Quer dizer, já havia um dia de atraso na viagem. E se eu parasse para pedir ajuda às autoridades para revisar um carregamento de eletrônicos, certamente me demoraria ainda mais. Sem mencionar a enorme possibilidade de que não houvesse nada de fato no container, fazendo com que eu ficasse como um paranoico e se duvidasse da minha estabilidade mental para dirigir um veículo de carga pesada. Enfim, minha mente estava dividida entre o pânico de enfrentar o desconhecido sozinho e o temor de ser julgado e possivelmente perder meu emprego em uma época tão horrível como a da pandemia. Se houvesse alguém lá atrás sequestrado ou algo assim, obviamente pediria ajuda das autoridades. Mas e se não houvesse nada? E se eu estivesse imaginando tudo por ter dormido tão mal nos últimos dias? Os novos golpes e lamentos não esperaram que eu terminasse de tomar uma decisão. Ao contrário, aumentaram em força e quantidade, pois já não era um nem dois, mas vários lamentos acompanhados de golpes e arranhões que quase me fizeram chorar diante do volante, incapaz de tomar uma decisão. Tentei colocar a música no volume máximo para ignorar o som atrás de mim, mas isso só serviu para me estressar mais, me dando dor de cabeça e me obrigando, desta vez por minha própria segurança, a parar em um ponto de descanso solitário. Quando desliguei a música, os choros e os golpes no metal cessaram, mas consegui ouvir muito levemente algo parecido com vozes que sussurravam em um idioma estranho que não consegui reconhecer. Agora sim estava convencido de que havia gente no container e temi por eles. Será que eu havia me envolvido em um caso de tráfico de pessoas? Não sabia e por isso entrei em pânico. Saltei da cabine e fiquei olhando fixamente para aquele enorme container que estava engatado no caminhão, hiperventilando e com a vista embaçada. Para que vocês tenham uma ideia, aquele ponto de descanso não era nem de perto um lugar familiar ou amigável com restaurantes e lojas à beira da estrada. Era um espaço vazio e nada mais, pensado para que os motoristas parassem por alguns minutos ou para que os veículos avariados pudessem encostar com segurança. Não havia ninguém por perto e nem um único carro indo ou vindo por aquela rodovia solitária e fria. De novo, sussurros tênues atravessaram o metal do container e eu, de fora, gritei perguntando se alguém precisava de ajuda. Voltei a ouvir sussurros do interior e, com o coração a 1000 por hora, tomei uma decisão que mudaria minha perspectiva de vida até agora. Voltei à cabine e peguei meu telefone e as chaves. Em um impulso, corri para o final do caminhão. Acendi a lanterna do meu telefone e subi com dificuldade na parte posterior do caminhão para poder abrir a porta do container. É um processo complicado, com muitos trincos e travas. Mas finalmente consegui abrir a porta direita, gritando em português se havia alguém ali que precisava de ajuda. Estava suando e tinha dificuldade para respirar. Naquele momento, eu não estava pensando em nada mais do que em salvar algumas pessoas presas ali. Mas, para minha surpresa, não encontrei nada. Apenas um muro de caixas seladas uma sobre a outra, organizadas de tal forma que não cabia mais nada dentro do container. Claro que meu pensamento inicial foi que, por trás de todas aquelas caixas, havia pessoas presas. Tentei afastar uma das caixas, mas era pesada demais. E, além disso, um profundo temor de danificar a mercadoria me invadiu. Sem mencionar que temi que me acusassem de tentar roubar os produtos. Gritei para eles que os levaria a um lugar seguro, mas não obtive resposta. E embora eu tenha ficado ali vários minutos gritando e tentando que me falassem, não houve mais do que silêncio, interrompido apenas pelo som da brisa e da vegetação ao meu redor. Voltei a fechar as portas do container e desta vez sim, pisei no acelerador para chegar ao posto de polícia mais próximo possível. Enquanto isso, os sons e os baques tênues desapareceram. Perguntei-me se por acaso haviam ficado sem ar ou algo assim e dirigi a uma velocidade muito insegura, levando em conta o peso do meu veículo.
Nada me deteve até que cheguei à fronteira com o Mato Grosso. Lá desci claramente alterado e avisei aos oficiais que estava quase certo de que havia gente no interior do container. Isso os alarmou bastante, embora um deles, um oficial mais velho, e que suponho ser o capitão de todos naquele posto, me parou e me interrogou sobre o que eu tinha ouvido, de onde eu vinha e para onde eu ia. Expliquei tudo em detalhes e ele me disse que me seguiria até o depósito, a aproximadamente 1 hora de caminho. Não havia como ele e seus homens descarregarem o caminhão ali no meio da fronteira. E a verdade é que ele não acreditava totalmente em mim, mas estava disposto a me acompanhar para comprovar o que eu dizia. A essa altura eram mais ou menos 4 da manhã. Então, às 5 da manhã, chegamos ao depósito. O encarregado foi informado sobre o que eu ouvi. E sob o olhar atento do oficial e o meu, o conteúdo do caminhão foi descarregado. Caixas e caixas de papelão e madeira bem lacradas eram baixadas por uma empilhadeira até que o caminhão ficou completa e absolutamente vazio na minha frente. O mundo pareceu congelar, até que o oficial me deu umas batidinhas nas costas, dizendo: "Filho, você precisa descansar mais antes de dirigir. Não se pressione tanto, eu também já vi e ouvi coisas no meu trabalho." Naquele dia, voltei para casa exausto e fui dormir convencido de que tudo havia sido apenas minha imaginação. Eu estava apenas exausto, isso devia ser tudo. E durante dias me convenci de que assim era. No entanto, em um momento acordei depois de sonhar pela 5ª noite consecutiva com aqueles golpes e aquele choro e soube que o que vivi não era uma mentira nem minha imaginação. Tenho meditado muito sobre isso e sei no fundo que naquele container havia algo preso, embora talvez não pessoas reais, mas energias. Só Deus sabe o que aquele container conteve e em que esteve implicado semanas, meses ou até anos antes de eu transportá-lo. Sinto-me grato pela vida que tenho, pelos meus privilégios de ter uma esposa, amigos e de que ninguém pode se aproveitar de mim. Agradeço cada dia da minha vida por não ser vítima da maldade, porque essa noite tive contato direto com uma parte muito escura e às vezes ignorada da nossa realidade. Tenho a certeza total de que aquela noite de agosto ouvi como um grupo de pessoas em um idioma estrangeiro conversava em voz baixa, chorava e pedia ajuda do interior do container, clamando por um resgate que provavelmente nunca chegou.